Vamos lá então para o exercício número 7. Eu tenho uma função que foi chamada de f. A minha função f, como você pode ver, é uma função quadrática, ok? Ou do segundo grau, como o pessoal costuma dizer. A minha função g é uma função afim, ou função do primeiro grau, como o pessoal costuma dizer, tá bom? O exercício pede para mim calcular a área entre f e g, tudo bem? Então, nosso primeiro passo é saber o seguinte: onde é que a f e a g se interceptam, ok? Onde é que as duas se encontram? Essas duas informações, aliás, são dois pontos que elas vão se encontrar, e esses dois pontos são extremamente importantes para me definir a área da figura que eu quero encontrar. Evidentemente que ao procurar a área dessa figura, eu não vou encontrar a área, por exemplo, de um triângulo, ou de um retângulo, ou de um losango, ou de um paralelogramo, né? Ou de um trapézio. São figuras geométricas planas que já têm cálculo de área específica, tá? Evidentemente que eu não vou encontrar nenhuma dessas, eu vou encontrar uma figura que não tem uma fórmula específica para que eu calcule a área. Por isso aí o benefício de você usar integral, porque com o cálculo da integral, ou com o cálculo de integrais, você consegue encontrar a área dessas figuras que até então não tinham área definida. Realmente não tem uma fórmula específica, só consigo encontrar a área aí usando integrais, ok? Então, primeiro passo aí, o que eu vou fazer é o seguinte: vou lá no nosso campo, eu vou adotar a seguinte ideia. Evidentemente que f vai cruzar com a g e a g vai cruzar com a f, onde a imagem das duas sejam iguais. Eu tenho y aqui para f de x e tenho um y para g de x. Aonde esses dois y's forem iguais, evidentemente significa que as duas funções têm a mesma imagem, ok? Tem o mesmo valor de domínio que define o mesmo valor de imagem. Então, nesse caso, o primeiro passo é igualar as duas funções, ok? Ou igualar a imagem das duas funções. A imagem da f, que eu represento por f de x, é igual à imagem da g, que eu represento por g de x, ok? Como a variável independente é x, você não vai ficar se preocupando à toa em colocar f de x, g de x. Você sabe que a sua variável independente é x, tudo bem? E a sua variável independente justamente é f de x ou g de x, depende de qual função você está utilizando. As duas são iguais. A f é quem? A f é tudo isso. A g é quem? A g é tudo isso. Percebeu que eu estou com uma equação de segundo grau? Não existe equação quadrática, mas existe equação de segundo grau, ok? O meu passo agora é resolver essa equação de segundo grau, descobrir quais são os valores de x que fazem com que essa equação de segundo grau aqui, peguei o 4x, mandei para lá, peguei o menos 10, mandei para lá, tem que trocar sinal, ok? Meu divisor de águas é esse sinal de igual. Se eu mudar alguém de lugar em relação a esse sinal de igual, esse alguém vai com o sinal trocado, tá bom? Então eu fico com x² menos 7x mais 10. Agora sim, vou completar o que eu estava dizendo. Estou à procura de dois caras do domínio, isso se o meu delta for maior que zero, ou um cara se o meu delta for igual a zero, ou nenhum cara vai satisfazer essa condição se o meu delta for menor que zero. Evidentemente que para um exercício como esse, você não vai encontrar delta menor que zero, tá? O mais provável é você encontrar delta igual a zero ou delta maior do que zero. E é isso que vai definir a quantidade de pessoas, ou a quantidade de cidadãos lá do meu domínio, que fazem com que a imagem dessa essa equação de segundo grau realmente seja zero. Estou à procura desses caras, vamos calcular. Você já sabe que você tem que calcular o delta, você vai fazer suas contas, você vai encontrar isso, você vai encontrar 9. Meu x é igual a menos b, mais ou menos raiz desse cara, sobre 2, porque 2 vezes 1 é 2, lembra lá? Menos b mais ou menos raiz de delta eu acabei de encontrar, sobre 2a. O meu a vale 1 nesse caso, tudo bem? Você pode vir aqui e colocar inclusive igual a 1, d igual a menos 7, ok? E o seu c é igual a 10, tá bom? Legal. Daqui me vem dois valores. Realmente meu delta é maior que zero. O meu delta sendo maior do que zero, é evidente que eu vou encontrar dois valores. Um deles, 7 mais 3, 10 dividido por 2, 5. O outro, 7 menos 3, 4 dividido por 2, 2. Então os dois caras que fazem com que a minha imagem
nessa equação do segundo grau aqui seja 0, esses dois caras são 5 e 2. Você pode substituir 5 aqui e você vai encontrar 0. Você pode pegar esses dois e substituir aqui e você vai encontrar 0 também. Te garanto isso, ok? Legal, de posse dessas informações aí, sabendo que lá no domínio x igual a 2, lá no domínio x igual a 5, eu vou ter o mesmo valor de imagem para f e para g, agora me resta procurar quem são os valores de imagem, tá? Você pode procurar f de 2, vamos pegar o menor valor. Eu tenho certeza que você vai encontrar esse f de 2 exatamente igual a g de 2, tudo bem? Então se você colocar 2 aqui, vai ser 4 menos 12, ou seja, menos 8. Se você encontrar 2, você vai colocar 2 aqui, vai ficar 4 menos 6. 4 menos 6 vai dar menos 2. E se você não estava vendo nada, né? Vou repetir, você pega 2 e coloca aqui na f de 2, ok? Vai ser 2 ao quadrado menos 3 vezes 2, ou seja, 4 menos 6. 4 menos 6, menos 2. Se você encontrar g de 2, ok? Só estou te falando isso porque depois que você fez essa parada toda aqui, você pode pegar os valores que você encontrou e substituir tanto na f como na g. Estou te fazendo isso para que você não tenha dúvida em relação a esse processo, tá bom? Beleza. Voltando, g de 2, coloca 2 aqui, fica 4 vezes 2 que dá 8, 8 menos 10, os mesmos menos 2, ok? De maneira semelhante, você vai descobrir que f de 5 também vai dar igual a g de 5. Vamos descobrir quem é a imagem das minhas duas funções quando o meu domínio vale 5. Lembrando que 5 é um dos pontos onde eu terei a mesma imagem, tanto para f como para g, ok? Vamos lá, pega 5 e substitui em qualquer uma delas. Você já viu que vai dar o mesmo resultado, então agora eu vou substituir numa só, tá bom? 5 ao quadrado vai dar 25. 25 menos 3 vezes 5 é 25 menos 15, ou seja, vou encontrar como imagem 10, beleza? Então, meus caros, é o seguinte, onde vai acontecer a tal da interseção, com esse C mudo, ok? Vamos escrever certo, né? Tem que ter esse C mudo aí. Onde vai acontecer a interseção? Quando eu pego o x igual a 2, eu descubro que a minha imagem é menos 2. Então, 2 e menos 2, 2 e menos 2 é um dos pontos de interseção. Quando x é 2, y é menos 2, comprovado. Quando x é 5, y é 10, comprovado. Esse então é outro ponto de interseção. São esses dois. Próximo passo, você já entendeu a jogada aqui, já saiu da frente, tem gente que está pedindo, não se esquece de falar, de vez em quando desaparece da tela aí para a gente copiar, para a gente tirar um print, a gente poder entender o que está acontecendo. Legal. O próximo passo, meus caros, é representar esses dois pontos. Vamos lá? De volta aí, pessoal, dei uma adiantada aqui no esboço do gráfico, tá? Eixo Y, eixo X, para a gente poder pensar a situação, tá? Obrigatoriamente eu tenho que representar esses dois pontos, ponto de coordenadas 2 e menos 2 e ponto de coordenadas 5 e 10. Eu vou chamar esse tamanho aqui de 2 para x, ok? Então automaticamente, mais ou menos isso aqui vai ser 5 para x, tá? Menos 2 para y, usando a mesma ideia, esse aqui é 2 para x, menos 2 para y, é mais ou menos esse tamanho que você está vendo aí, né? Linha tracejada paralela ao eixo x, linha tracejada paralela ao eixo y, aqui eu vou marcar um dos pontos que me são importantes, que é esse aqui, ponto de coordenadas 2 menos 2, o tamanho dele em x é 2 e o tamanho dele em y é 2 também, só que na parte negativa, ok? 5 e 10, então, se esse tamanho todo vai ficar complicado, eu vou chamar esse tamanho aqui de 5, é um esboço mesmo, vou colocar menor. Se esse tamanho é 5, isso aqui vai ser, vou marcar isso aqui como 10, tá? Então, ponto de coordenadas 0 e 10. Então, vamos lá, linha tracejada paralela ao eixo x, linha tracejada paralela ao eixo y, onde as duas se cruzam,
está o ponto que eu estou procurando no meu plano cartesiano. Esse ponto, então, tem coordenadas 5 e 10. Tudo bem? Beleza, plotei os dois pontos, que são pontos onde eu sei que aquela reta que ali está, essa reta que ali está, vai cruzar com essa parábola, ok? Meu próximo passo é representar, fazer um esboço da F e fazer um esboço da G. A F é uma reta. O que eu preciso saber de uma reta? Quando eu estou diante de uma reta ou estou diante de uma função afim, eu preciso saber onde que essa função corta o eixo X e onde ela corta o eixo Y. O resto é papo furado, ok? Legal. Joga X igual a 0. Na hora que eu jogar X igual a 0, o meu Y vai ser menos 10. Todo mundo conseguiu acompanhar? Ó, X igual a 0, você faz lá, ó. Para X igual a 0, ok? Y vai dar menos 10. E para Y igual a 0, substitui aqui, ó. Y é G de X, tá? Esse cara é 0, 10 passou. Ficou 4 dividindo. 5 sobre 2. X vai dar 5 sobre 2. Pronto. Descobri que o ponto onde a reta corta o eixo Y é o ponto de coordenadas 0 menos 10. O ponto onde a reta corta o eixo X é o ponto de coordenadas 5 sobre 2 e 0, ok? Para descobrir onde corta o eixo Y, jogo X igual a 0, descubro que Y é igual a menos 10. Para descobrir onde essa reta corta o eixo X, jogo Y igual a 0, descubro que X é 5 sobre 2. Legal, esses dois pontos têm que estar presentes aqui. 0 e menos 10, coloquei 10 para lá, então menos 10 é bem aqui embaixo, ó. Eu sei que, você não está nem vendo, eu sei que a minha reta vai passar aqui. Esse aqui é o ponto de coordenadas 0 e menos 10. Ok? Legal, 5 sobre 2 e 0. 5 sobre 2 é 2,5. Então eu sei que a minha reta também vai passar aqui, ó. Esse aqui é o ponto de coordenadas. Aqui é o ponto de coordenadas 5 sobre 2 e 0. Beleza? Tranquilo. Vou ligar esses dois pontos. Liguei esses dois pontos, minha reta está definida. Fim de festa. Por isso que eu te falo, não precisa ficar jogando valores para X, para descobrir valores para Y, para fazer uma reta. Uma reta é definida por no mínimo 2 pontos. Vai ser no mínimo 2 pontos, eu vou preocupar com 2 pontos, os principais. Que é esse aqui, que é o famoso zero da função, né? A abscissa desse ponto é o famoso zero da função. E o ponto onde a reta corta o eixo Y. Não preciso de mais nada, o resto é invenção, é conversa fiada. Beleza? Ó, essa aqui é a reta. E ela tem que passar aqui no 5 sobre 10. Lembra que o 5 sobre 10 é o ponto onde as duas curvas, né, de forma geral nós chamamos aqui de curva, é o ponto onde as duas curvas se cruzam. Então eu vou fazer um esforço aqui, ó. Você vai fingir que ficou super reto, né? E por elegância eu venho aqui e defino que essa é a reta G de X igual a 4x menos 10. Beleza, a reta já fechou. Uso o mesmo raciocínio com relação agora à sua função quadrática. A sua função quadrática é aquela lá em cima, né? Se você for resolver isso aí sem usar Bhaskara, você pode parar no papel e resolver. Usa Bhaskara ou não usa Bhaskara. Bhaskara fica a seu critério. Você vai descobrir que os pontos onde essa parábola passam é o ponto de coordenada 0, 0, que nada mais é do que a minha origem. X igual a 0, Y vai dar 0. Fechou. Você já sabe que esse ponto é um ponto que pertence à parábola. E o outro ponto é o ponto X igual a 3. Aqui, ó, bota 3 aqui. Não fica 9 menos 9. Então dá 0. Opa, todo ponto que tem Y como igual a 0 como coordenada é um ponto que está sob o eixo X. Então já descobri que 3 é o outro ponto onde essa reta aqui é 2,5, né? Então 3 está mais ou menos aqui, ó. Esse ponto é o ponto onde a reta corta o eixo X, tá bom? Então esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 3 e 0. Legal, 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 legal. Então a minha parábola vai fazer isso aqui, ó. Ó, ela vai vir de lá, ela vai passar na minha origem, ela vai passar nesse ponto, porque esse ponto é um dos pontos
de interseção, ok? Aliás, a minha reta também passa aqui, né? Então a minha reta não ficou legal, mas tudo bem. Vamos fingir que eu acertei aqui, ó. Esqueci desse detalhe, a reta também tem que passar nesse ponto. Tem que passar nesse ponto porque é o ponto de interseção, e esse ponto pertence à reta. Se pertence à parábola, pertence à reta. Tem que passar aqui e a parábola também vai passar aqui. Então beleza. Então, vamos fazer a parábola, vamos fazer uma coisa tosca aqui, mas eu espero que seja possível de ser visualizado. Ó. Passou aqui, não passa no ponto 5 e 0, passa no ponto 3 e 0. Beleza. Então, ó, vou mais ou menos para cá, depois cruza esse outro ponto que é um ponto de interseção. Então, isso aqui que você está vendo deveria ser um desenho lindo, ó, a minha parábola, ó, passou aqui no ponto 0, 0, passou no ponto de coordenadas 2 e menos 2, que ficou uma porcaria, mas vamos lá, e passou aqui no ponto de coordenadas 3 e 0. Depois seguiu e cruzou o ponto de coordenadas 5 e 10. O que eu te aconselho? Pega uma folha sulfite, marca com régua e tenta fazer isso aqui de uma maneira bonita, tá? Para você poder visualizar a situação. Tenho certeza que você ganha com isso, tá? Não tem dúvida nenhuma. Então, meus caros, essa aqui é a equação, ou é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 3x. Beleza. Então, na prática, o que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente que a f está aqui e a g está aqui. O que o exercício está pedindo? Próximo passo importante do processo. O exercício está pedindo a área entre a f e a g. Poxa, a área entre a f e a g é isso aqui que eu vou te mostrar. Ó. Essa aqui é a área que está sendo solicitada. Então, essa aqui é a minha área que está sendo solicitada, que o exercício está pedindo para que eu encontre. Agora, olha para essa figura geométrica. É uma figura geométrica conhecida sua? Minha não. Tem gente que tem habilidade para ver coisas além do... Existe na psicologia um teste chamado teste de Rorschach. Tem gente que olha para isso aqui e vê alguma coisa. Tem gente que olha para isso aqui e fala assim, isso aí é uma rede. Me deu sono, eu vou dormir. Então cada um vê o que acredita ser o mais importante, né? Mas o fato é esse, essa figura não tem nome. Não é uma figura que eu olho e falo assim, nossa, isso aí é um triângulo. Nossa, isso aí é um trapézio. Essa figura, ela não tem um nome definido. Ela é uma figura. O exercício está pedindo para mim calcular a área dessa figura. Eu quero que você entenda o seguinte, na hora que você for calcular a área da figura, você vai usar a integral. Lógico, nós estamos no assunto de integral, tá? Eu quero que você tenha em mente que meu x, ele está variando de 2 até 5. E é verdade, meu x aqui está variando de 2 até 5. Meu x varia de 2 até 5, meu y varia. Quer ver? Acho que a galera pelo menos teve uma ideia do que é a situação. Consegue visualizar que ali tem uma figura e naquela figura nós estamos procurando área, tá bom? Vou fazer um esboço bem grosseiro para você visualizar melhor a situação. Vou parar o vídeo e a gente já volta. De volta aí, pessoal. Paguei aquilo lá, tudo que eu tinha feito, fiz um esboço grosseiro da situação, tá? Ponto de coordenadas 0, 0, que é da parábola. Ponto de coordenadas 2 e menos 2, que é da parábola e é da reta também, que é um dos pontos de interseção que a gente descobriu. Ponto 3 e 0, de coordenadas 3 e 0, que é ponto da f, que é a minha parábola. Ponto de coordenadas 5 e 10, que é outro ponto de interseção que nós descobrimos entre a reta e a parábola. A reta está aqui, ó. É a G. E a parábola está aqui, ó. Ok? Essa é a F. O que o exercício está pedindo é essa área aí. Você pode imaginar que é uma rede, né? Tem gente aí que vai comentar. Comente aí no vídeo o que é que você viu aqui nessa figura, certo? Dá pra, dependendo do que você vê aqui, dá para estudar bastante a sua personalidade. Ok? Então, meus caros, é isso que o exercício está pedindo. Nesse contexto, o que você tem que ter em mente? Olha, os pontos de interseção são 2 e menos 2 e 5 e 10. Para mim, pegar essa parte aqui do esboço que eu fiz e mandar para a integral, eu tenho que ter em mente que meu x está variando, ó, de 2 até 5. Ele vai de 2 até 5, indo desse ponto, ok?
Então eu tenho aqui de maneira vertical, meu x vai de 2 até 5. Essa é a variação do meu x. Então eu já sei que eu tenho que mandar lá, integral de 2 até 5. Fechou? Porque esses limites são os limites de x. Integral de 2 até 5. Feito isso, eu tenho que pensar, o meu y, minha imagem, está variando de quanto até quanto? Ó, está variando da minha função que fica abaixo aqui, em relação à minha função que fica acima. Isso que você tem que ter em mente, tá? Infelizmente, se você não pegar aulas teóricas sobre esse assunto, fica quase impossível de explicar, mas de maneira grosseira, indo direto ao ponto, eu estou vendo que a minha G, se você quiser, aliás, eu deveria ter feito isso, né? A área dessa figura, deixa eu apagar aqui, tentando te mostrar um pouco melhor a situação. Ó, vou lá emendar aqui, essa é a minha G, legal, essa aqui é a minha F. Na hora que você olhar para a sua variação em Y, eu vou fazer aqui traços na vertical para você perceber melhor. Na hora que você pensa na sua variação em Y, que é na minha vertical, ok, pessoal? Aliás, falei, X é isso, tá bom. Vou retomar outro assunto. Então, na hora que eu olhar a minha variação em Y, você vai notar que eu sempre saio de um valor da F e vou para um valor da G. Sempre saio da minha parábola e vou até G. Sempre saio da minha parábola e vou até a reta. Sempre saio da minha parábola e vou até a reta. Sempre saio da minha parábola e vou até a reta. Sempre saio da minha parábola e vou até a reta. Se eu saio da minha parábola e vou até a reta, quem tem que estar aqui no miolo é G menos F. Na variável que eu estou integrando, que no caso é x, por isso que eu boto o dx, ok? Então, olha para esse gráfico e lembra, sempre eu estou saindo da parábola, que é a minha f, indo até g, ou seja, a minha variação em y sempre são os valores da minha reta, que é g, menos os valores da minha f, que no caso é a parábola, ok? Feito isso, ó, de maneira genérica, está lá, é g menos f. Sempre você vai ter uma função menos a outra, mas você nunca vai conseguir ver isso se você não fizer um esboço do gráfico, a não ser que você seja ninja, cara. Se você for ninja, beleza, parte para o abraço. Consegue visualizar a situação? Bacana. Eu que sou professor, eu não consigo visualizar. Admito aí a minha impossibilidade de ficar visualizando situações como essa aqui. Eu tenho que fazer o desenho. Se eu não fizer o desenho, eu não consigo resolver, tá? Se eu não fizer um esboço da situação, eu não vou conseguir resolver. Então, por isso que você precisa saber botar retas e parábolas. É para isso que serviu matemática lá, que nós chamamos de pré-cálculo, percebeu? Então, sempre vai ser uma menos a outra. Nesse caso aqui, os valores de G da minha reta, ó, para esse ponto, ó, esse aqui que eu vou apagar, ó, sempre os meus valores da reta são maiores do que os meus valores da parábola. Então, é sempre reta, as imagens da reta menos as imagens da parábola, e eu fico com isso aqui, tudo bem? Vou apagar e nós vamos resolver isso algebricamente. A representação geométrica já foi, agora nós vamos para a parada algébrica, ok? Pessoal, de volta aí a nossa odisseia, que nós queremos algebricamente, é isso aqui. Integral da g menos a f dx, com o meu x variando de 2 até 5, ok? Então agora é conta. Isso é integral de 2 até 5. Quem é minha g? A minha g é 4x menos 10. Bota isso entre parênteses, abusa dos parênteses. A minha f quem é? X ao quadrado menos 3x. Abusa do parênteses, lembra que você tem que fazer jogo de sinal, hein? Não caia nessa besteira de não fazer jogo de sinal. Bota um colchete aqui. E isso aqui tem que ser integrado em relação à minha variável x, ok? O que vai virar isso aí, meus caros? Isso vai virar integral de 2 até 5, ó, 4x menos 10 menos x ao quadrado mais 3x na variável x. Então, dx aqui na área, ok? Isso é igual, vamos lá, tá vendo aí? Lá no meu canto, integral de 2 até 5
Vou colocar aqui, ó, menos x ao quadrado mais 7x menos 10 dx. Agora você vai olhar para essa integral aí, ou para a resolução dessa integral, você vai perceber que é uma resolução tranquila, sem estresse, né? Nós resolvemos isso, acho que há 2 aulas passadas, ok? Então, se você quiser separar em 3 termos, um termo que tenha menos x ao quadrado integrado de 2 até 5 na variável x, outro termo que tenha 7x integrado de 2 até 5 na variável x, e outro termo que tenha menos 10 integrado de 2 até 5 na variável x, não tem problema, ok? Normalmente, quando a gente resolve essas integrais pela primeira vez, eu gosto de fazer esse passo detalhado, ok? Se você, de repente, não entendeu esses passos detalhados, eu vou deixar aqui para você uma aula lá de 2017, gravada lá em Ribeirão Preto, abordando de maneira detalhada cada um desses passos. Tira a constante para fora, integra esse cara, parará, parará, separa, ok? Aqui eu já vou meio que direto, que essa aula já passou dos limites em termos de tempo, né? Legal. Então isso aqui vou integrar esse cara, x ao cubo sobre 3. Na hora que eu derivar menos x ao cubo sobre 3, eu vou chegar em menos x ao quadrado. Se você não compreendeu, vai lá naquela aula que eu acabei de te indicar, ok? Mais 7 é constante, integrei, desculpa, não, pode ser dessa maneira. Integrei x, cheguei em x ao quadrado sobre 2, ok? Menos 10, integrei 1, cheguei em x. Isso tudo variando, com o meu x variando de 2 até 5. Teorema fundamental do cálculo me diz que isso aí vai virar, basta eu pegar a minha fão de 5 e subtrair da minha primitiva, né? Que a gente chama de fão. Basta eu pegar a minha fão de 5 e subtrair da minha fão de 2. Vou colocar isso aqui, inclusive, ó. Na prática, o que você vai fazer? Você já encontrou a primitiva é essa. Te garanto, você pode fazer aí todos os seus cálculos. Se você pegar todo esse polinômio aqui e derivar, você vai chegar nesse que aqui está, no meu integrando, ok? Então, na prática, o que você faz depois de encontrar a primitiva substitui toda ela por 5, substitui toda ela, onde tiver x você coloca 5, então você vai ficar com menos 5 ao cubo sobre 3, mais 7 vezes 5 ao quadrado sobre 2, menos 10 vezes 5. Menos, pega toda ela e substitui, onde tiver x você coloca 2, ok? Então menos 2 ao cubo sobre 3, mais 7 vezes 2 ao quadrado sobre 2, menos 10 vezes 2, isso é igual, vamos lá, vamos fazer essas contas, vou ver se eu não vou errar. Se eu errar, os caras me avisam aí. Eu não acho ruim não, viu galera? Quem está assistindo essa aula aí, eu não acho ruim vocês me avisarem não. Pelo contrário, eu acho muito bom, né? Quem descobre as erratas aí. E vocês têm que perceber que ó, a minha distância em relação ao quadro ela é muito pouca. Então às vezes eu nem consigo abranger o exercício como um todo, né? Eu estou aqui num quarto, que é um quarto de tamanho médio, tá? Já dei aula em quartos que eram 2/3 desse que eu estou. E, poxa, se eu tivesse sentado lá na outra parede desse quarto, numa poltrona, olhando para o quadro, você pode ter certeza que eu tenho uma outra visão da situação. Mas aqui, praticamente colado com o quadro, é muito comum a gente errar contas, né? Esquecer sinal, coisas do tipo, né? Mas muito obrigado a vocês que nos avisam, tá bom? Mais 7 vezes 25, 175. Se eu errar, daqui a pouco eu descubro. Menos, ou não. Menos, vamos lá, menos 8 terços, mais 28 sobre 2, vai dar 14. 14 menos 20. Isso que vai dar. Vamos lá, como é que eu fiz isso aí?
menos 125 sobre 3, mais 175 sobre 2, menos 8 sobre 3, mais 8 sobre 3. Aliás, vamos colocar, fazendo jogo de sinal, porque é muito fácil a gente se enganar aqui, a gente errar. Inclusive eu. Ó, 14 menos 20 dá menos 6. Menos 6 com esse menos aqui, mais 6, ok? Continuando então. Vamos lá. Voltamos aqui. Menos 125 sobre 3. Vamos lá. Mais 175 sobre 2, mais 8 sobre 3. Menos 50 mais 6 é menos 44, ok? Tira o mínimo para todo mundo. 1 aí é 6. Bacana. Menos 250. 3 vezes 175. Eu não estou a fim de fazer essa conta não. R$ 210 mais 15 seria 225. 210 mais 15, não, 3 vezes 175, né? Vamos lá, fazer de cabeça, na altura desse do campeonato, o erro pode ser fatal. Vou ter que gravar tudo de novo. Mais 525, mais 16, menos 6 vezes 44, 264. Então nós já vamos chegar aqui no resultado. Então vai ficar da seguinte maneira. Menos 250, mais 525, mais 16, menos 264. Resultado final, 27 sobre 6 é o nosso resultado. Ok? Dá uma olhada lá. 27 sobre 6, nosso resultado. Nós temos isso aí na resposta? Temos, tá? Por uma questão de elegância, eu iria achar o máximo divisor comum entre 27 e 6, é 3, e dividir tanto em cima como embaixo por 3, tá? Então a resposta mais rigorosa aí, digamos, seria 9 sobre 2, mas 27 sobre 6 é uma fração equivalente a 9 sobre 2, que é uma fração irredutível, não tem mais como simplificar. Beleza, pessoal? Aula longa, muito longa, ok? Mas eu tenho certeza que você sai mais tranquilo dessa aula, vendo todos esses passos. Te garanto o seguinte, pela minha experiência, tá? Que é uma experiência já de bastante tempo, não é a maior das experiências, né, evidentemente, mas eu te digo que um exercício como esse tem grande chance de ser um dos exercícios da prova, tá? Aplicação de integral. Para onde você vai aplicar integral simples, ok? Você vai aplicar integral simples para cálculo de área, ok? Exercício fortíssimo, candidato para cair na prova, ok? Agradeço você que ficou até o final, muito obrigado mesmo, tamo junto e eu vou te encontrar com certeza na semana de número 6 e deixar um destaque aqui em relação à semana de número 6, vou tentar colocar um exercício por dia para a gente ir nesse ritmo de estudo todos os dias, ok? E logo, mais uma vez, nós vamos começar a nossa revisão aí para a prova, seja ela no dia 28, seja ela no dia 5/7. Beleza, galera? Grande abraço e tamo junto, hein?